boa tarde, boa noite, tudo bem, educadores? Olha só, o vídeo de hoje nós vamos trabalhar o seu potencial criativo. Eu conheci muitos e conheço muitos professores excepcionais, incríveis, fantásticos, que conseguem elaborar atividades muito legais. E aí chegam na sala de aula, vão passar o conteúdo, eu já passei por isso algumas vezes, e aí a gente não sai nada, a gente fica meio frustrado, o que acontece? Então nós precisamos trabalhar esse nosso potencial criativo, não naquele momento apenas, temos que ter muitas ideias, vamos pensar o plano de aula, o planejamento do que nós vamos fazer no ano. Não, esse potencial criativo ele tem que acontecer constantemente, no dia a dia, nas atividades que você elabora. Então eu vou passar hoje para vocês uma técnica que pode auxiliá-los a trabalhar todo esse potencial criativo e criar atividades incríveis para os seus alunos, independente da faixa etária deles. Primeira coisa, procure um tema, um exercício, uma atividade que você escolher que te dê muito tesão de trabalhar. Sabe aquela que brilha seus olhos? Aquela coisa que você fala, nossa, isso é demais, eu não me canso de estudar, de ouvir, de falar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para esse exercício de hoje. Por exemplo, se eu sou professor de educação física e vou ensinar handball. Nossa, o handball para mim é incrível, fui atleta, joguei, conheço as regras, como adaptar. Por quê? Isso me dá muita segurança na hora de criar. Segundo passo, o quanto os seus alunos conhecem daquele tema. Às vezes você fala assim, bom, eu vou dar aula para um pessoal que nunca teve contato com handball. Ou eu vou dar aula para um pessoal que conhece tudo de handball. Quem é esse público que você escolheu? Então eu estou falando no caso para profissionais que já atuam na área, que conhecem minimamente os seus alunos e precisam se desdobrar, que é o que aconteceu nessa pandemia. Os professores tiveram que se reinventar e pensar modelos de como ensinar as coisas à distância e para isso utilizar recursos que eles dominam ajuda muito. Pois bem, conhecendo o quanto o seu público sabe daquele assunto, daquele tema, nós vamos então agora, enquanto um exercício, trabalhar o terceiro ponto, que é escolha uma matéria, um tema que não tem absolutamente nada a ver, pelo menos o que você acha que não tenha nada a ver com o assunto. Continuando com o handball, como ensinar matemática com o handball? Então, retomando. Primeiro, um assunto que te dá muito tesão, que brilha seus olhos. Segundo, o quanto o seu público conhece daquele tema. E terceiro, um tema nada a ver com aquilo que você propôs. Pois muito bem, pensado isso, o exercício consiste em quê? Que você elabore 5 variações usando o tema que você escolheu para ensinar aquele outro assunto que você conhece tão pouco. O que vai acontecer? Transferência de conhecimento. Esse é o mais legal, esse é um momento bacana, porque você conhece muito do tema que te dá tesão. Então você consegue pensar em várias formas de trabalhar aquilo, te dá segurança. Ao mesmo tempo que você terá que estudar e aprender um pouquinho mais. Pode até ser que você conheça minimamente aquele assunto. Então, sei lá, vou ensinar equação de segundo grau. É possível? O exercício consiste nisso. Pensar em 5 variações onde eu utilizo o tema que eu escolhi para ensinar um tema completamente novo para mim. A função desse exercício é desbloquear, é fazer com que vocês utilizem o seu potencial criativo e visualizar possibilidades onde haja aprendizagem. Então essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam a página. Eu tenho um e-book de presente para você. É só ir nos stories, lá em presentes, nos destaques, e você veja o que tem que fazer. Tem uma postagem onde você precisa curtir a minha página, claro, e compartilhar a página com um amigo, marcar um amigo nos comentários. Aí você vai lá no meu direct e pede o e-book. Eles são histórias na sala de aula, algumas estratégias que eu utilizo em como contar histórias em sala de aula. E tem algumas fábulas, mais alguns presentes que são algumas dicas que eu utilizo que vão te ajudar muito.
Lá também fala de um grupo de estudo muito bacana. Enfim, deixo aqui meu recado para vocês. Compartilhem esse vídeo, eu estou à disposição. Podem tirar dúvidas comigo, conversar, terei o maior prazer em conversar com vocês. Um beijão e acompanhem a 4 atividades.